Olá, tudo bem com você? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está buscando uma resposta profunda. Algo em seu coração anseia por algo maior, por algo mais significativo, e você sente que há algo além do que os olhos podem ver, não é mesmo? Você sente que Deus tem algo extraordinário reservado para a sua vida. Algo que vai além das circunstâncias, além dos desafios e das dificuldades. Algo que vai dar sentido a cada passo que você dá. E se eu te dissesse que Deus já tem um propósito perfeito para você, que Ele te escolheu e te conhece de maneira profunda, mais do que qualquer pessoa possa conhecer. Ele sabe dos seus medos, das suas lutas, mas também conhece as suas forças e o potencial incrível que Ele colocou em você. Esse propósito que Deus tem para você não está atrelado ao que você viveu até agora, ou ao que os outros dizem sobre você. Ele não depende das suas falhas ou das dificuldades que você tem enfrentado. Não. O propósito de Deus é algo que vai além do seu passado e das circunstâncias. Ele é algo eterno, algo que Ele já preparou para você, mesmo antes de você nascer. Não importa onde você está agora, o que você está passando, ou o quanto você se sinta perdido ou sem direção. Este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Talvez você tenha chegado até aqui buscando respostas, querendo saber qual é o caminho a seguir. Pois a verdade é que Deus já está agindo na sua vida, mesmo que você não veja isso de imediato. Ele está te guiando, te mostrando o caminho e te levantando para um novo tempo. Antes de começarmos, quero pedir algo importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Isso é essencial para que você não perca nenhum conteúdo inspirador como este. E se algo aqui tocar o seu coração, deixe um comentário. Eu quero saber como o propósito de Deus tem feito a diferença na sua vida. Que essa conversa seja mais do que apenas palavras, mas um momento de reflexão e transformação. Agora, quero te convidar a refletir sobre uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, ficamos tão imersos nas nossas rotinas, nas preocupações, no dia a dia e nas dificuldades que enfrentamos, que esquecemos de uma verdade fundamental. Deus tem um propósito único, maravilhoso e eterno para cada um de nós. Esse propósito não está preso ao que aconteceu no seu passado. Ele não depende das suas falhas, dos seus erros ou de quanto tempo você levou para entender isso. O que importa é que Deus te chama agora. Ele está te esperando. Ele quer que você se conecte com Ele, que você busque a sua vontade e entenda os planos dele para a sua vida. O plano de Deus para você é perfeito, mesmo que às vezes você não consiga enxergar o quadro completo. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em seu favor, ajustando as peças do quebra-cabeça da sua vida. Cada experiência, cada desafio faz parte de um propósito maior. Agora, a única coisa que você precisa fazer é confiar. Confiar que Deus está conduzindo você, mesmo quando o caminho parece incerto. Ele nunca falha. Ele sempre cumpre o que promete. Se você está buscando sentido para a sua vida, saiba que Ele tem a resposta para você. O maior presente que você pode dar a si mesmo é acreditar que você é parte do plano perfeito de Deus, que você é digno desse propósito e que Ele já preparou tudo para te dar um futuro de esperança. O primeiro passo para descobrir o seu propósito é confiar em Deus e ouvir sua voz. Agora, quando falamos de confiar em Deus, não estamos falando de uma confiança superficial, de apenas acreditar em Deus quando as coisas vão bem, ou de seguir os seus caminhos apenas nas situações mais fáceis. A confiança verdadeira que precisamos ter em Deus é mais profunda.
É uma confiança que vem de dentro, de quem sabe que Deus é fiel e sempre estará conosco, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ele conhece os nossos corações, nossas angústias e até mesmo os nossos medos mais secretos. Quando confiamos plenamente nele, estamos dizendo: Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não consiga enxergar o futuro claramente agora. É natural que muitas vezes o nosso coração fique apressado, inquieto, cheio de dúvidas e questionamentos. Isso é parte da nossa humanidade. Quando as dificuldades surgem e o caminho parece incerto, as perguntas podem ser muitas. Por que estou passando por isso? Será que Deus está me ouvindo? Qual é o meu propósito em meio a tudo isso? Essas dúvidas são normais, mas é justamente nesse momento que precisamos confiar mais do que nunca na fidelidade de Deus. Ele nunca nos abandona e sempre está pronto para nos guiar para o melhor caminho. A Bíblia nos ensina, de forma clara, sobre a confiança inabalável em Deus. Um versículo poderoso é Provérbios 3, 5, 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem não está apenas nos chamando a confiar em Deus, mas também a não nos apoiar apenas no que entendemos ou vemos com os nossos próprios olhos. Às vezes, o nosso entendimento limitado nos faz pensar que sabemos o que é melhor para nós, mas a sabedoria de Deus transcende o que podemos compreender. Quando nos entregamos ao seu direcionamento, ele nos guia com sabedoria, mesmo que o caminho não seja imediatamente claro. Ouvir a voz de Deus é um passo essencial nesse processo de confiança. Deus fala conosco de diversas maneiras. Por meio da sua palavra, por meio de uma sensação de paz em nosso coração, ou até mesmo por meio das circunstâncias da nossa vida. Às vezes, ele usa momentos de silêncio para nos ensinar a confiar mais profundamente. Outras vezes ele nos fala de maneira clara e direta, mas é importante estarmos atentos. Quando você começa a confiar em Deus de todo o seu coração e a se entregar ao seu cuidado, você começa a perceber sua presença de forma mais nítida e a reconhecer sua voz. Quando você coloca sua confiança em Deus e se submete à sua vontade, ele vai começar a te mostrar o caminho a seguir. Pode ser que a jornada seja longa, que haja momentos de espera, mas saiba que cada passo dado com confiança em Deus é um passo em direção ao seu propósito para a sua vida. Ele vai te mostrar, de forma clara e segura, a direção que você deve seguir. Por isso, se você deseja descobrir o seu propósito, comece com a confiança. Não é sobre entender tudo agora ou ter todas as respostas imediatamente, mas é sobre acreditar que Deus sabe o que é melhor para você, que Ele tem um plano perfeito e que você pode descansar nele, sabendo que Ele está guiando cada passo da sua vida. O segundo passo para descobrir o seu propósito é buscar e entender os seus talentos. Deus não apenas nos chama para cumprir o seu propósito, mas Ele também nos capacita. Cada um de nós foi criado com dons, habilidades e paixões únicas, que, quando reconhecidas e usadas de acordo com a vontade dEle, podem ser a chave para cumprir o seu plano perfeito para as nossas vidas. Às vezes, pensamos que para fazer algo grandioso para Deus, precisamos ser grandes aos olhos do mundo, ou precisamos de habilidades extraordinárias que parecem estar além do que somos capazes de fazer. Mas a verdade é que Deus já nos deu tudo o que precisamos para cumprir a missão que Ele nos confiou.
Nossos dons, talentos e paixões são ferramentas poderosas que Ele mesmo colocou dentro de nós. E muitas vezes, esses dons não são gigantescos ou imponentes aos olhos humanos, mas são exatamente o que Deus planejou para que cumpríssemos o seu propósito. Deus não espera que sejamos perfeitos ou que tenhamos dons grandiosos. Ele apenas quer que usemos aquilo que Ele já nos deu. Na Bíblia, vemos vários exemplos de pessoas que, apesar de suas limitações, usaram os talentos e habilidades que Deus lhes deu para cumprir grandes feitos para o reino de Deus. Vamos refletir sobre alguns desses exemplos. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, mas, quando recebeu o chamado, ele se sentiu incapaz. Moisés era um homem comum, com inseguranças e até mesmo com dificuldades de fala. Mas Deus lhe disse: "Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor?" Êxodo 4:11. Moisés não precisava ser um grande orador ou ter habilidades excepcionais. Ele apenas precisava confiar que Deus o capacitaria a fazer o trabalho. Deus usou o seu talento de liderança e o capacitou para realizar um dos maiores feitos da história bíblica. Davi, o jovem pastor que mais tarde se tornaria o rei de Israel, é outro exemplo claro de como Deus usa talentos aparentemente pequenos para fazer grandes coisas. Quando Davi enfrentou Golias, o gigante, ele não usou armaduras pesadas ou armas sofisticadas, mas uma simples funda e pedras. Seu talento era a habilidade de usar sua funda e, mais importante, sua confiança em Deus. Ele sabia que, apesar de suas aparências humildes, Deus o havia capacitado para vencer o gigante. 1 Samuel 17:45-47. Davi se tornou um herói não porque era um guerreiro experiente, mas porque usou seus talentos de forma fiel e com coragem em Deus. Maria, a mãe de Jesus. Maria, uma jovem simples e humilde, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela não tinha nenhuma habilidade extraordinária em termos humanos, mas a sua disposição e fé em Deus a capacitaram para cumprir uma missão única. Ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. Maria usou sua humildade e obediência para aceitar o plano de Deus para sua vida, e sua vida se tornou um exemplo de como a confiança e a entrega ao propósito de Deus podem gerar frutos grandiosos. Os discípulos de Jesus eram em sua maioria pescadores, publicanos e pessoas de origens humildes, sem educação formal ou habilidades importantes aos olhos da sociedade. Mas Jesus os escolheu justamente porque estavam dispostos a seguir sua liderança e usar seus talentos simples para espalhar a mensagem do reino de Deus. Um exemplo claro disso é Pedro, que, apesar de ser impulsivo e imperfeito, foi usado por Deus de maneira poderosa para pregar o Evangelho e liderar a igreja primitiva. No livro de Atos, vemos como Deus usou os talentos desses homens comuns para transformar o mundo. Atos 2:14-41. Esses exemplos mostram que os talentos que Deus coloca em nós não precisam ser grandes ou impressionantes aos olhos humanos. O que importa é estarmos dispostos a usá-los para o seu reino, com a fé de que Ele nos capacitará para realizar aquilo que Ele nos chamou a fazer. Deus não escolhe as pessoas mais capacitadas, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Se você tem um talento, uma habilidade ou uma paixão, Deus pode usá-los para o seu propósito, independentemente de como você os veja. Por isso, a pergunta que fica para você é: quais são os talentos que Deus colocou em você? Eles podem ser habilidades práticas, como ensinar, cantar, escrever, servir, ou até mesmo a capacidade de ouvir e oferecer apoio emocional. Ou talvez seja uma paixão por ajudar os outros, pelo serviço comunitário, pela arte ou pela cura. Não subestime os dons que Deus te deu.
Use-os com confiança, sabendo que, quando você os coloca nas mãos de Deus, Ele pode transformá-los em algo grandioso para o seu reino. Lembre-se de que Deus nunca desperdiça um talento. Ele nos chama para ser fiéis no pouco, e Ele, em sua infinita sabedoria, usa esses dons para cumprir o seu propósito em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. O que você ama fazer? O que te faz sentir uma paz inexplicável quando você está imerso nesse trabalho? Pode ser cantar, ensinar, ajudar os outros, escrever, ouvir. Deus pode usar essas coisas que você já faz de maneira natural para te guiar na direção certa. Eu te convido a refletir. Quais são os talentos que Deus já colocou em sua vida? Quais são as paixões que Ele colocou no seu coração? O que você sente que te move e que te conecta com algo maior? Esses talentos são pistas importantes do propósito de Deus para a sua vida. O terceiro passo: agir com fé e coragem. Agora, muitos de nós podemos ter esses sinais, esses talentos e essa confiança, mas ainda assim temos medo de agir. E é normal. O desconhecido sempre traz um certo receio, mas quero te lembrar de algo poderoso. Deus nunca nos chama para fazer algo sem nos dar as ferramentas necessárias para isso. Quando você sente que Deus está te chamando para algo maior, é importante dar o primeiro passo, mesmo que não saiba exatamente como tudo vai acontecer. Deus está com você. Ele quer ver sua fé em ação. Quer ver você confiando e avançando, mesmo diante da incerteza. Quando você dá esse primeiro passo de fé, Deus abre portas que você nem imaginava que existiam. Lembre-se de que, muitas vezes, os maiores milagres acontecem quando decidimos agir com fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece impossível. Deus te capacita para isso. Talvez você já tenha dado alguns passos e sentido um pouco da direção de Deus, ou talvez você esteja começando a entender que há algo mais esperando por você. O que eu quero que você saiba de todo o coração é que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. Ele está te guiando, te moldando e te capacitando para viver o propósito único dele para a sua vida. Eu te encorajo a confiar mais em Deus e nos planos que Ele tem para você. Não desista, continue caminhando. O propósito dele para a sua vida é tão grande quanto o amor dele por você, e ele vai te levar a lugares incríveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like para mostrar que você também está buscando descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora para mais conteúdo como este. Deixe nos comentários como você tem buscado o propósito de Deus na sua vida. Quero muito ouvir sua história e caminhar junto com você nessa jornada. Que Deus abençoe você poderosamente e até o próximo vídeo.